Hoje a gente tem uma tarefinha, hoje o trabalho é um pouquinho mais pesado, porque a gente vai fazer a seguinte situação. Eu vou fazer esse quadro, depois eu vou apagar o quadro e vou continuar de onde eu parei aqui em ordem de reação. Hoje a aula está um pouquinho pesada, tá certo? Mas cinética química é um tema bem legal, tá? Eu coloquei só os tópicos mais importantes que a gente precisa saber. E aí eu coloquei só as partes mais importantes que a gente vai precisar conhecer, tá? Primeiramente, a equação básica da velocidade média, a sua relação com a estequiometria. Aqui eu coloquei um exemplo. Aí a gente resolvi o exemplo ali de verde até o laranja e falo da lei das massas. Após isso, eu vou precisar explicar o que é a ordem da reação. Por que isso? Porque a ordem da reação vai mostrar para a gente qual é a dependência da concentração em uma dada velocidade. E depois disso, para finalizar, a gente fala sobre fatores que influenciam as velocidades das reações, mas hoje já vai ter um vídeo lá no canal falando só sobre isso, que é uma aula de revisão para vocês. Então, além da aula aqui presencial comigo, eu tenho um vídeo já pronto, gravado ontem, fresquinho, novinho. Então, vamos lá. O que é a velocidade de uma reação? Como é que a gente mede ela? Velocidade é calculada pelo consumo de determinado reagente em formação de produto, certo? Toda reação tem uma velocidade. Vamos pegar uma situação. Estou com uma dor de cabeça monstra agora. Estou com muita dor de cabeça. O que eu mais quero é uma dipirona e que essa dipirona faça o quê? Haja rápido, para parar com a minha dor. Então, o que eu mais quero quando eu tomo um remédio é o quê? É que esse remédio faça efeito rápido, não é isso? Eu tô com caganeiro, vou tomar um remédiozinho para organizar a flora. O que você mais quer é que esse remédio faça efeito ligeiro. Então, a velocidade com a qual esse remédio faz efeito, às vezes o médico até manda, né? Vamos dizer assim, olha, faça o seguinte, tome dois agora, aí depois que vai passar a dor, você toma só um por vez, tá certo? Toma 2 agora para fazer efeito mais rápido, aumentar que a dose de ataque e depois passa a tomar um de cada vez. Beleza? Por quê? Porque você aumentou a concentração da droga, do princípio ativo, para poder fazer mais rápido o efeito, e um efeito mais forte, tá certo? E depois você vai passar a tomar a dosagem normal. Isso também faz parte do conceito de velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? Só para conhecer, não vai cair questão disso, tá? Ela geralmente é calculada pelo número de mols pela variação de tempo. Variação de mols, variação de tempo. Ou simplesmente ΔN por ΔT. Na maioria dos casos, vai aparecer questões com concentração. Ao invés de usar mol, vai usar mol por litro. Basicamente é isso, tá certo? E existe uma relação entre a sua estequiometria. O que é estequiometria, pessoal? Que a gente viu no começo do ano, relação de mols, número de mols. A parte que eu falo, um mol para um mol, 2 mol para 2 mol. Lembra que eu fiz isso com vocês? Tá? A estequiometria é a relação entre quantidades. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu escrevi uma reação que não existe, mas ela vai mostrar para a gente como acontece. Como é que ele determina a velocidade de uma reação em função de outra? Diz que a velocidade média ela é igual à velocidade de um determinado reagente sobre o seu número de mols. E assim ela é igual até o último reagente. De novo, tá certo? Velocidade média de uma reação, ela vai ser igual à velocidade de uma dada substância na reação sobre seu número de mols. Bora ver como é que é isso na prática. Aqui, ó. Aqui eu coloquei um exemplo para mostrar aquilo ali. Olha para cá. Olha para o quadro. Dada a formação do CO2 a partir da combustão do CO. Tá aqui a reação, ó. Formação do CO2 a partir da combustão do CO. Sabendo que em 5 minutos foram consumidos 2,5 mol de CO. Qual a velocidade de consumo do O2? Ou seja, eu consumi numa taxa esse carinha. Qual vai ser a velocidade de consumo desse cara aqui? Uma em função da outra, tá vendo? Então, veja. Pela primeira equação que eu coloquei lá no quadro, ó, ele diz o seguinte, ó. Velocidade média do CO, ele diz que é 2,5 mols, 2,5 mols a cada 5 minutos. Então, qual é a taxa? Meio mol por minuto, certo? Dividir o 2,5 mol por 5 minutos. Velocidade, a taxa de consumo dele, meio mol a cada minuto, certo? Só que ele não quer saber qual é a velocidade do CO. Ele quer saber a do consumo do O2. E aí eu vou usar aquela proporção, a proporcionalidade, certo? Como é que eu vou fazer isso? Ó, pela fórmula e pela regra de 3, tá certo? Observa. Aqui ele diz a mim assim, ó. Velocidade média, botei aqui, né? Ó, velocidade média do CO, do monóxido de carbono, sobre 1. Esse 1 veio da onde, Guardião? Esse 1 tá aqui, ó. Esse número que fica aqui na frente. Não aparece porque ele é 1.
Estão lembrados disso? Ele é 1 porque ele não vai aparecer, certo? Então, ó, velocidade média do CO, aqui embaixo, sobre 1, aqui, ó, beleza? É igual a velocidade média do O2 sobre meio. Fiz a relação, coloquei aqui o meio que eu já descobri, ó, 0,5 sobre 1, Vm de O2 sobre meio. Aí, ó, vim para cá para cima, calculei que a velocidade média do O2 vai ser igual a meio mol, 0,5, vezes meio, que vai dar 0,25 mol por minuto. Isso é via forma, mas Lardião, como é que faz isso por regra de 3? Posso fazer por regra de 3? Pode sim, certo? Como? Ó, bem mais fácil, inclusive, ó. Vê o que eu vou usar. Se 1 mol de CO tá para meio mol de O2, se 1 mol de CO tá para meio mol de O2, meio mol por minuto de CO vai estar para quanto? Para X. Então, ó, 0,5 vezes meio, vezes 0,5, 0,25. Que é a metade de meio. Bem rapidex, bem direto para a situação, beleza? O que é que eu preciso observar? O que é que também eu observo nas questões que eu analiso quando eu vou montar uma ficha ou uma prova, tá? Dificilmente o cara pede que você faça isso aqui, ó. Calcular primeiro a concentração de uma substância, calcular primeiro a velocidade de uma substância, para depois, com base nisso que você achou, calcular da outra. Ele geralmente já me dá uma deles pronta, ou seja, ele já me dá a velocidade de um deles para eu calcular a de outro. Então a coisa é mais direta. Tipo, eu não ia precisar achar esse 0,5 mol por minuto. Ele já me daria isso pronto da questão. É o normal. O que eu mais vejo em questões é assim. Ele já bota a velocidade de uma substância para você achar o da outra. Aí você escolhe. Ou vai por aqui, ou vai por aqui. Os dois caminhos dão no mesmo lugar. Tu ia perguntar uma coisa, Jamil? Levantou a mãozinha assim, ia falar algo. Aí é fácil, né? Pegou a velocidade que ele deu e fez a relação, ó. Aqui, se eu quiser saber a velocidade do consumo do CO2, como é que eu faria? 1 mol de CO está para 1 mol de CO2. Então, se eu vou ter 0,5 mol por minuto de CO, eu também terei 0,5 mol de CO2. Por quê? Como é que tu afirma isso com tanta certeza? Porque é 1 para 1 também. Aqui também é 1, certo? Não aparece, mas é 1. Tá certo? Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Só que isso aqui é uma parte que a gente só estuda, a gente só aprende isso para poder estabelecer as relações estequiométricas, ou seja, as relações de massa e velocidade. Ou seja, eu calcular a velocidade do consumo de uma substância ou da formação de uma substância a partir do conhecimento da outra. Normalmente, nas questões mais aprofundadas de cinética, eles aplicam sempre a chamada lei da ação das massas, ou lei de Vandenberg-Weiss, né? Não, é Gutenberg-Weiss. Não é isso? A gente vai utilizar. O que essa lei diz pra gente? Que a velocidade de uma reação, ela é especificamente dada, ela está condicionada à concentração dos meus reagentes, não me interessando os produtos, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei outra reação que não existe, genérica. Aí eu coloquei aqui, ó, xzinho, xão, mais y, y, e coloquei produtos, nem me interessa saber quem é, tá certo? Como é que a turma vai definir a velocidade dessa reação? Ó, V é igual a K, é um padrão, certo? Velocidade é igual a constante, que vai multiplicar somente as concentrações dos reagentes. Então, ó, quem são os reagentes? X, Y, elevado a dois valores, MN. Quem são esses valores? Então, bora por partes. Quem é K? K é a constante de proporcionalidade da velocidade. É dado na questão. É um valor que é dado geralmente. Certo? X e Y são as concentrações de reagentes. Produto não me interessa. Beleza? E aí, ó, MN são as ordens de reação, que é o motivo, né? A razão da nossa próxima aula, que eu vou continuar agora, tá certo? As ordens de reação, pessoal, como eu já falei no começo da aula, é basicamente a importância que a concentração daquele reagente dá na velocidade. A gente vai ver isso a partir de agora, no próximo momento da gente, onde eu vou mostrar a vocês que, basicamente, elas são determinadas por experimentos, porém, as questões de vestibular e de prova, elas trazem simulação de experimento para que o aluno determine que ordem é essa. É você que tem que localizar essa ordem, tá certo? Todos copiaram já? Pronto. Vou parar agora, vou apagar o quadro, a gente vai passar agora para a ordem de reação. Vou colocar no quadro a parte de ordem de reação. Como eu já disse que era, tá certo?